Ô glória, louvado seja o nome de Jesus. Que possamos sempre reconhecer o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário por cada um de nós pecadores, né? Que reconhecemos que sem Ele não temos absolutamente nenhum meio de resolver os nossos problemas de pecado. Jesus foi a grande solução que Deus nos deu para a solução dos nossos pecados. Eu ontem, lendo um texto para minha filha à noite para dormir, eu fiquei com um texto gravado na mente e eu gostaria de compartilhar convosco aqui através deste momento de adoração que se encontra no livro dos Juízes. Livro dos Juízes de Israel, capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 31, certo? Eu vou ler a partir do versículo 31, que diz assim a palavra do Senhor. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo, e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesrita se ajuntaram após ele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele, também enviou mensageiros a Azer e Zebulon e a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e segura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Então, este texto que fala sobre o livramento de Deus através de Gideão me chamou muito a atenção nesta noite passada e, claro, outras vezes também, visto que tem algumas verdades dentro desse contexto bíblico aqui. A primeira verdade delas é
porque eles estavam passando por isso. Porque eles estavam passando por isso. É bem verdade que Deus já havia livrado e já havia exaltado Israel. No próprio livro dos Juízes você vai ver isso. Mas mais uma vez Israel volta a cair no erro de abandonar as suas práticas, abandonar os seus costumes que foram dados pelo próprio Deus. E fazem o que é mal aos olhos do Senhor. Levantam altares a deuses estranhos, a deuses que sequer podem se defender. Como bem disse Joás, que Deus é esse que não pode ele mesmo defender o seu altar. Mas o Deus Todo-Poderoso não, ele defende o seu altar. E quando Israel passa a fazer o que é mal aos olhos do Senhor, ele simplesmente retira a sua presença do meio do seu povo, e o seu povo sente na pele as sequelas da sua apostasia. Tudo que plantavam, tudo que criavam eram destruídos pelos midianitas e por todos os aliados de Midian. E isso nada mais era do que o castigo que a vida lhes dava por não ter a proteção divina. Muitos dizem que era o castigo de Deus, mas não era. Na verdade, era o reflexo de não ter a proteção divina que lhes trazia, que lhes sobrevinha a desgraça. Deus não precisa nos castigar. A vida, ela já está programada para isso. Deus é quem nos alivia das dores. Deus é quem nos livra das dificuldades. É a bênção do Senhor que nos faz vitoriosos. E aí muitas pessoas não compreendem essa questão e terminam dizendo que quem é o culpado por aquele momento é a cinturãozada de Deus, é a vontade de Deus de bater no seu povo. E não é. Ali nada mais era do que o reflexo de não ter a proteção divina. Visto que, no âmbito espiritual, nós temos um grande inimigo, chamado Deus desse século, ou Satanás e seus demônios. Eles estão loucos para nos tragarem. Eles estão babando para acabar com nossas vidas. E a única forma de nós nos livrarmos desta sede terrível é através da proteção do Deus Todo-Poderoso. E neste ponto em que eu leio a história de um homem que não era lá esse homem corajoso, que era Gideão. Gideão, um pouco antes deste texto que li, estava malhando trigo no lagar. Isso quer dizer que ele estava triturando o trigo em lugar de pisar uvas. Não tinha nada a ver, não fazia sentido ele está malhando o trigo em um lagar. Mas a única explicação para que isso estivesse acontecendo era estar se escondendo dos midianitas, porque tudo que eles pegavam do povo de Israel, eles destruíam, eles acabavam. E era esse medo de que os midianitas pegassem ali o trigo que ele tinha para comer e acabasse e ele passasse fome. Mas naquele local em que não era o local exato,
o Senhor envia o seu anjo e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão não tinha nada de varão valoroso no sentido de ser corajoso, no sentido de ser pujante para a guerra. E aí a primeira coisa que Gideão faz é lembrar onde o Senhor estava, que não está como disse os nossos pais acerca do Senhor. O ser humano tem muito disso, onde o Senhor estava, onde o Senhor estava, e não param para fazer uma reflexão pessoal. Talvez se fôssemos nós, seres humanos, ia dizer: oxente, Gideão, vocês estão com um altar aí para os deuses? Ora eles aí para ver se eles salvam vocês. Vê aí se eles conseguem resolver o problema de vocês. Vocês não levantaram altares para eles. Não estão aí prestando culto aos deuses estranhos? Fiquem à vontade. Mas Deus, que é rico em misericórdia, não fez assim. Ele simplesmente veio e estendeu a mão sobre o seu povo. Só que, claro, como sempre, Deus tem os seus métodos, Deus tem os seus meios. E uma das coisas que nós temos que ter clareza em ter relação com Deus é que Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide. E aí nós podemos observar um Deus que é, além de ser fiel, além de ser poderoso, é um Deus misericordioso e é um Deus de certezas e não de dúvidas. Preste muita atenção nesta palavra, certeza, não de dúvidas. Gideão diz: Senhor, eu sei que tu falaste comigo lá no lagar. Eu sei que tu deste prova a mim de que era o Senhor e que o Senhor tinha me escolhido para tal. Mas deixa eu só tirar a prova mais uma vez. Não fica chateado, não. O ser humano é terrível. E aí Gideão pede a prova. E aí quando Gideão pede a prova, o Senhor dá a prova a Gideão. E dá de uma forma em que ele não tinha como contestar. Imagine você colocar um novelo de lã no meio do templo e você acordar pela manhã, tá tudo seco, pegar um novelo de lã, espremer e encher uma taça de água. É muita água no novelo. É muita água no novelo. E aí, achando pouco, ele disse: Senhor, só mais uma vez. E aí pede o inverso. Ele pede que o novelo de lã esteja seco e que toda a terra esteja molhada do orvalho da manhã. E claro, o Senhor assim o fez porque o Senhor queria certeza no coração de Gideão. Porque o Senhor é um Deus de certezas, não um Deus de dúvidas. Então, se você tem algum propósito, se você tem algum negócio com Deus e está em dúvida, peça prova a Deus. Peça algo extraordinário para que o teu coração se firme naquilo que tu tens proposto. Aquilo que Deus tem colocado em teu coração tem que estar dentro de uma certeza. Porque é na certeza que Deus opera. Quando nós falamos acerca de milagres, quando nós falamos acerca de fé, nós não falamos acerca de dúvidas, nós falamos acerca de certeza. Quando nós olhamos para João e Pedro na entrada do templo, quando aquele senhor pede uma moeda
E o apóstolo Pedro grita, diz: uma moeda eu não tenho, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Aquilo ali era plena certeza de que ele iria estender a mão e de que o homem iria receber o milagre. Levanta e anda em nome de Jesus. Então que tenhamos em nossos corações a certeza de que Deus está no controle daquilo que Ele tem proposto em nossos corações. Muitas vezes questionam, mas Cleito, muitas vezes você está ali, não dá ninguém, não dá ninguém. E eu não estou preocupado porque não dá ninguém ou porque dá muita gente. A minha preocupação é o meu propósito para com Deus às 4h59 da manhã está se cumprindo. Eu tenho que fazer aquilo que está dentro do meu controle em fazer. Eu não tenho que estar preocupado com aquilo que não está no meu controle. Qual é o meu controle? O meu controle é fazer a minha parte. A minha parte. O meu controle não é mudar o mundo. O meu controle é fazer a minha parte, é governar sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. E este posicionamento e esta escolha seja reflexo para outras pessoas observarem e verem que este posicionamento é um posicionamento entre eu pessoalmente e Deus. Então que possamos ter essa convicção de que quando Deus faz um propósito em nossos corações, de quando Deus firma um propósito em nossos corações, nós temos que ter a convicção de que a nossa obrigação está dentro daquilo que está em nosso condicionamento, em nossa capacidade, em nossas forças. E nisto, Deus é rico em misericórdia e claro, Deus será sempre claro, muito claro em sua mensagem e em seus propósitos. Assim como fez com Gideão, Deus faz conosco ainda hoje. Se tens dúvida em algo que Deus quer sobre a tua vida, faça prova dele. E quando fizer prova dele, peça para que essas provas sejam impossíveis de serem cumpridas, porque quando forem cumpridas, tu terás a plena certeza no teu coração de que Deus está à frente, te conduzindo, te guiando para que você tenha sucesso naquilo que você vai fazer. E lembre-se sempre, a preocupação de nossos corações deve ser dentro daquilo que nós temos controle. Eu, por exemplo, não tenho controle que nesta live tenha 100, 200, 500, 1000, 1 milhão de pessoas. Eu não tenho controle sobre isso. O que eu tenho controle é de que eu começo às 4h59 da manhã e eu vou orar a Deus e eu vou cantar louvores ao Senhor e depois eu vou ministrar a sua palavra. Isso está dentro do meu controle. E é essa a minha parte. E é isso que eu tenho que fazer. A parte que está fora do meu controle não é comigo, é com Deus. É com Deus. É por isso que eu agradeço a Deus pela vida de todos aqueles que participam deste momento de adoração, que compartilham, que curtem, que comentam de onde acompanham, enfim, porque isso realmente ajuda essa mensagem a ir mais distante. Mas ter ou não ter gente não me frustra. Porque eu estou preocupado única e exclusivamente com a minha parte. A parte em que eu tenho controle. A parte em que eu posso cumprir aquilo que eu prometi ao Senhor. E que mais uma vez estamos aqui. Nesse finalzinho de 4h59. Bendizendo, exaltando e louvando o nome do Senhor para todo sempre. E dizendo que o Deus que deu vitória a Gideão
de uma maneira extraordinária e aos olhos humanos impossível, é o mesmo Deus que opera ainda hoje. É o mesmo Deus que estende as mãos sobre nossas vidas e nos abençoa. E nos abençoa. Que o Senhor abençoe a todos vocês que passam por aqui, por este momento de adoração. Que o Senhor estenda as mãos sobre a sua vida e que te dê paz e muita prosperidade em todos os sentidos da sua vida, familiar, emocional, financeira, enfim, todos os âmbitos da sua vida. Seja extremamente próspero no Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou ficando por aqui e até quinta que vem, no 4:59. Mas lembrando-se que todo final de semana temos estudo da Palavra de Deus. Sábado e domingo, como ser mais amigo de Jesus. Espero vocês lá. Deus abençoe. Vocês estão aqui no YouTube. Tchau, tchau. Deus abençoe. Vocês estão aqui no